pessoal, tá começando mais um podcast falando em Malhação. Eu sou Richardson Souza, do Lovers Malhação, Eu sou o Lucas Freitas, do Recanto da Malhação. e no podcast de hoje a gente decidiu falar sobre os últimos capítulos, né, as últimas semanas de exibidas de Malhação Toda Forma de Amar, o que a gente tem achado da trama atualmente, porque o nosso primeiro podcast a gente fez falando, criticando bastante coisa da história, que a história não andava, as tramas, quando andavam, andavam em círculos, e tava tudo muito parado, coisas muito clichês, assim, e pouca coisa se salvava, assim. A história da adoção tava chata e tal, mas nessas últimas semanas, talvez por estar se aproximando da reta final já, por estar entrando nos últimos meses, a trama deu uma andada, assim, a gente pôde perceber uma melhora na história. E aí essas últimas semanas tiveram cenas muito boas, capítulos muito bons. E aí a gente está aqui para ver o que vale realmente a pena elogiar em toda forma de amar atualmente, o que a gente está achando da história, se realmente melhorou assim bastante ou só um pouco, sabe? Então a gente vai discutir um pouco disso aqui no podcast de hoje, né, Lucas? Isso. É meio que uma retratação com o primeiro podcast, né? Que aquele lá a gente estava numa fase que a gente não estava gostando praticamente de nada ali no desenrolar da trama, mas depois de uns 5 capítulos após a gravação daquele podcast, a história já começou a dar uma encaminhada, né? Então a gente está fazendo agora Sim. para falar o que a gente está achando de agora que realmente o Jacobina falou assim, não, preciso desenvolver essa história e ele realmente está desenvolvendo a temporada. É, antes tarde do que nunca, né? Isso. Foi um pouco tarde Pois é. demais, né? Exatamente. Mas eu também queria só fazer um comentário de que Malhação, toda forma de amar, teve um começo muito promissor, né? A gente até falou no Isso. outro podcast, e eu acho que aquele período que a gente fez o podcast criticando, eu acho que foi justamente uma barriga muito grande e até longa demais, né? Porque não foi pouco tempo que a história ficou meio desinteressante, foram meses Muito assim. tempo. E agora eu acho que o Jacobino tá pegando ali o ritmo e agora ele vai seguir um ritmo cada vez mais intenso e mais forte até a reta final. Eu espero, né? Tomara. É. E para a gente começar aqui falando o que atualmente tem sido de positivo na história, eu acho que a gente pode começar falando da trégua, né? Entre a Lígia e a Rita, que eu acho que foi um ponto bem positivo na história. Aqui no nosso script não está no top um, mas eu acho que a gente tem que começar falando sobre isso porque a história, o plot da adoção era um dos que estavam se pedindo socorro imediato, Sim. porque a história não andava, estava muito chato, milhares de audiências que não levavam a nada, e aquela rivalidade entre a Rita e a Lígia também já estava saturada. E aí veio essa trégua entre elas que veio para dizer, olha, tem uma luz no fim do túnel. Aí eu acho que foi uma coisa muito positiva e está sendo lindo de acompanhar. Eu tô gostando muito, 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 muito de ver. Eu também tô amando. No momento que a gente está gravando esse podcast, a gente já assistiu os capítulos até do dia 7 de fevereiro. Então, até onde tá, eu tô achando essa trégua muito legal e não tô achando nada forçado, sabe? Tipo assim, por mais que aconteceu meio rápido, mas teve uma profundidade. Nossa, na segunda-feira dessa semana teve uma cena que a Lígia dá um beijo na testa da Rita. Eu achei aquilo tão lindo, achei esse tipo, tão sensível, parecia assim, querer cuidar dela. Nossa, aquela cena foi linda pra mim. Acho que dessa semana a cena que mais me marcou foi essa. E Sim, sobre a questão dele ter mudado isso, eu lembro que mais ou menos um mês atrás eu soltei uma crítica lá no perfil, no Recanto, falando que a história da Rita se transformou em algo insuportável. E um dos pontos que eu colocava isso era realmente disso, de tipo, não ter uma trégua, não ter uma coisa, um consenso, e que o final é meio óbvio também, né? Que vai acabar de alguma forma as duas ali convivendo com a Nina, já que o par romântico é Felipe, então é meio difícil só uma vencer ali. Minha teoria é de que a Rita vença por causa dessa coisa da Lara ter
coisado, sabotado o processo, e ela, por si só, vai querer, de alguma forma, querer compartilhar a guarda com a Leija. Nem tanto nessa questão judicial, mas de todo mundo conviver junto em questão de também Relief, obviamente, vai ser endgame, né? Sim. E essa trégua também rendeu uma cena muito boa, né? Que foi ao ar nessa quinta-feira 6, e foi a Lara sendo desmascarada. E eu Foi acho que foi uma cena perfeita. assim, zero defeitos, icônica, que Sim. as três atrizes estavam muito boas. Eu até comentei contigo que até o tom de voz delas estavam mais grave, assim, mais graves na cena, porque elas estavam mesmo assim, muito entregues. E elas sempre são assim, né? Sempre que tem uma cena que pede mais, elas sempre entregam muito bem. Eu fico muito, como é que fala? Muito maravilhado em assistir quando tem cenas da Alanis e da Paloma Duarte. As três são muito boas. Principalmente, eu acho muito É, legal ressaltar da Alanis. Porque, tipo, ela tá no início da carreira dela. Então, ela já chegar assim é uma coisa muito gratificante pra gente que é fã, né? Mas a Paloma sim, Duarte, pra mim, daquelas três ali, a que mais entra a personagem, a que mais, tipo assim, traz uma verdade a ela. A Paloma é incrível. Quando ela tá numa cena tensa, ela passa a emoção. Quando ela tá numa cena mais emotiva, ela passa. Quando ela tá numa cena que ela tá triste, ela passa. Nossa, ela é muito boa. Eu não acompanhava muito o trabalho dela porque ela ficou muito tempo na Record, né? Eu tenho um pouquinho de preconceito com o tema da Record, que eu acho a direção meio com quem? exagerada, vamos dizer assim. Oi? A Paloma que tu tá falando? Isso, ela ficou muito tempo na Record, né? Sim, E eu não exatamente. É. acompanhava o trabalho dela, porque eu tenho um pouquinho de preconceito com as novelas da Record, que eu acho a direção uma coisa muito exagerada. Eu não gosto do tom das novelas da Record. Então eu não conheci o trabalho dela tão profundamente, sabe? Foi uma Sim, surpresa pra mim. Ela, das veteranas ali, ela é muito boa, pra mim ela é que sai melhor. E olha que tem Mariana Santos no elenco, que é perfeita também. sim. E a Rosane, a gente tem que elogiar também que o papel assim que ela teve mais destaque na carreira dela foi a professora Helena, né? Que era totalmente oposto da Lara. E eu lembro dela em Alta Exatamente. Astral, se eu não me engano é Alta Astral, que ela fez meio com a vilã também, mas eu já achei que ela já não se saiu muito bem nessa vilã. E na Lara, ela encontrou um tom assim, certo que ela conseguiu encaixar bem ali, mostrar o jeito da Lara e ela tá muito bem também. As três, né? Como a gente disse. A cena que foi lá na quinta, perfeita, perfeita aquela cena. Nossa, a Rita lá do fundo, gritando e apontando o dedo pra Lara. Eu achei que tão, um barraco tão real. Tipo assim, se realmente aquela situação tivesse acontecido, o barraco ia ser daquele jeito. Sim, Eu achei muito legal aquela cena. exatamente. Eu gostei também demais. Eu sempre falo muito exatamente, né? No podcast eu tava percebendo isso ouvindo. Eu Mas eu gostei também. muito da cena. É, outro ponto que eu também quero comentar, assim, pra gente comentar aqui dessa fase atual da temporada, é a abordagem da surdez da Milena, né? Sim. Que é outro ponto positivo que o Jacobina está sabendo muito bem como abordar, como trazer as informações sem ficar uma coisa muito didática e mesmo assim passando as informações necessárias, corretas e mostrando o sentimento da Milena, que eu acho que é o mais interessante, o mais importante, de ter a autenticidade dela contar a história dela, dela estar vivendo todas as situações. Não é um médico, não é os pais, ou não é outra pessoa contando, é a Milena É ela, mostrando, isso. relatando tudo que ela vive, tudo que ela sente. As situações, as experiências, né? E então eu tô achando muito legal. Atualmente que a gente tá essa semana, a gente tá no plot dela, da possibilidade dela voltar a escutar, né? E tá Sim. rendendo muito texto legal, muita cena boa dela falando sobre a deficiência dela, mas como se ela não enxergasse aquilo, né, como um problema. Ela realmente não enxerga aquilo como uma doença, uma coisa que seja tão grave e ruim assim que ela não saiba viver com aquilo, né?
E uma cena que eu achei muito legal foi a que foi ela também. O capítulo de quinta foi o melhor da semana. Que foi no capítulo de quinta, que ela tá conversando lá com a doutora, que é até amiga dela, e a doutora falando essa questão de que a gente, quando a gente recebe, tanto na hora que eu li o resumo mesmo, falei assim, nossa, que legal, a Milena vai poder ouvir, vai dar umas cenas muito legais, tipo, dela ouvindo as coisas pela primeira vez, sabe? A gente, como ouvinte, a gente tem esse preconceito de que vai ser uma coisa maravilhosa para pessoa que é surda. E o mais Sim, legal desse plot foi que mostrou que não, que ela já criou a forma dela de ver o mundo. O barulho não vai ser uma coisa legal pro cérebro dela, porque o cérebro dela não tá acostumado de ouvir, de não ter aquela agilidade. A gente, igual quando a gente ouve uma coisa, a gente já tem uma ação, sabe? Ela é, já é acostumada a ter outros tipos de ações de acordo com outros mecanismos, outros sentidos. Eu achei isso muito legal, achei isso muito delicado, sabe? Falar assim, sim, e muitos diálogos que mostrou como o surdo vê o mundo, a apresentação que ela levou o Daniel, nossa, achei esse plot de uma sensibilidade enorme, achei ele muito lindo e também achei ele muito, tipo assim, o Jacobina não tomou o lugar de fala, sabe? Ele não colocou como uma terceira pessoa, ele colocou como uma pessoa surda. O que faz a gente ver que ele está pesquisando muito, fazendo muito laboratório antes de colocar os plots na temporada, né? Que se você for comparar como é que ele está abordando pessoas surdas, como é que ele está abordando milícia, sexualidade, censura, outras coisas mais, e comparar com o seu lugar no mundo, por exemplo, a evolução é muito grande, porque em seu lugar no mundo ele deu muito coisa errada. sim. Principalmente principalmente a história do HIV, né? Que foi a que teve maior Isso. repercussão. E acho que ele ter tirado isso como aprendizado e agora tá fazendo uma militância legal, assim, e bem informada e correta, é o ponto alto, né? Porque imagina se ele tivesse continuado no erro, né? E como tu falou, acho que a sensibilidade do plot da Milena foi o ponto alto, assim, das últimas semanas, porque realmente o Jacobina tá com uma sensibilidade muito aflorada para falar da história da Milena. E eu gosto muito também quando eles colocam aquelas cenas que o Daniel fala, mas só na língua de sinais. E se aparece a E aí legenda, tem né? uma legenda. Eu acho Uma muito legal coisa que também. se eu tivesse no processo de criação ali da temporada de edição, eu também colocaria umas cenas sem áudio, para ficar uma coisa mais dinâmica também. Tipo, eles ir conversando sem um áudio também, para dar um ponto de vista da Milena. Acho que ficaria muito legal isso também. Já que já dá a Sim, legenda ali para especificar, porque normalmente no fundo é uma música, né, que eles colocam, eles não emitem som de fala. Então, se te dá, eu acho que ficaria bem mais dinâmico e bem mais representativo se tivesse pelo menos algumas cenas, não precisa ser todas, mas alguns momentos assim, o mundo realmente do ponto de vista da Milena, sabe? sim. E agora, mudando um pouco de assunto e indo para outro núcleo, eu queria falar sobre a morte da Margarida, que agora a gente chegou a hora da gente criticar Me mais um achar. pouquinho, porque realmente foi uma coisa bem gratuita que eu achei, desnecessária, mas que não, a Ana Miranda não merecia ter saído da história sem ter tido pelo menos uma cena assim de despedida, uma cena da Margarida passando mal, ou uma ida ao hospital. Simplesmente jogaram a morte da mulher assim, sem a mulher ter tido Nada. nenhuma cena pra dizer, tipo, oi, eu morri, sabe? E realmente achei o auge do. Eu realmente achei o auge do desrespeito e não dá pra passar pano de jeito nenhum. Isso. E a Ana Miranda, ela já tem uma história na Malhação, né? Quem, tipo, acompanha a Malhação, tanto quem é fã como quem é sofá, que vê muitas temporadas de Malhação, ela já fez muitas participações. Ela já teve Me Conectados, Me Sonhos, sabe? E eu acho. E ela também, ela vivia muito aquilo de toda forma de amar. Tipo, ela chama o João Oliveira e o Ronald de meus netinhos, sabe? Os stories dela com elenco super carismático e tudo. Eu gosto muito da atriz, ela é muito talentosa.
E eu não vi o porquê da necessidade de matar a Margarida quando eu li o resumo. Eu, pra que vai matar ela agora? Isso eu pensando que teria uma sequência da morte dela. Aí quando chegou os capítulos no Globoplay, que eu fui assistir e eu vi que realmente aquilo foi totalmente gratuito, eu falei, sem condição de passar pano pra isso. Porque não teve pelo menos uma cena dela passando mal, sabe? É, e eu acho que a única coisa, o único saldo positivo dessa morte foi mostrar o talento do João Pedro Oliveira, né? Que ele realmente consegue, assim, passar toda a segurança nas cenas de drama, cenas de choro. E, mais uma vez, só uma oportunidade dele mostrar o talento imenso que ele tem. E a gente já pedia muito, pelo menos eu pedi, acho que tu pedia também, cenas do Serginho, né? Que não fossem só com o Só Guga. com Guga. E aí, Isso. aí essa história veio para dar essa oportunidade pro personagem e eu fiquei muito feliz e gostei muito de ver essas cenas do João Pedro. Eu elogio também o Ronald e a Julia também, que estavam lá na Sim. história, né? A A cena Dora toda de foi Assis também muito estava na boa. cena. Mas o meu destaque, assim, maior é pro João Pedro mesmo, porque eu acho que ele, de todos ali, ele se destaca, sabe? Ele consegue muito bem passar as sensações do Serginho e tudo. Ah, eu amo o Serginho, eu amo o João Pedro, então Eu sou também. suspeito a falar. Eu amo ele. Ele é incrível também. E são parênteses aqui, a gente falando da questão da morte. Eu acredito que possa ter algo relacionado também ao Max ficar pobre, sabe? Porque querendo ou não, a situação depois que a Margarida morreu ali no núcleo ali da casa dela, a Meg, o Serginho, o Guga e o Camelo, eles vão passar mais dificuldades, sabe? Eu acho que pode Sim, acabar juntando os dois núcleos, essa questão de passar a necessidade, questão do Guga precisar do pai, só que o pai não ter tanto assim, tanto auxílio, tanta coisa para ajudar ele. Eu acho que o Jacobina quer levar para esse caminho. Mas mesmo assim, eu acho que não é um plot tão bom a ponto de sacrificar a Margarida. sim, verdade. E aí, aproveitando que tu falou do Max, a gente aproveita para elogiar também a Karine Telles, que tem uma parceria muito boa com o Roberto Bom Tempo. E ela é, meu Deus, Karine Telles faz tudo todo dia, Perfeito. porque ela é incrível. Não tem nenhum defeito. Eu já conheci ela de outros trabalhos, de filmes, né? E ela só veio pra somar na Malhação, sério. Eu acho que não vejo a Regina como outra personagem. E a Regina, tipo, ela não é aquela é, rica, sabe? Só aquele perfil de rico, de Isso. socialite não, como é que chama quando a personagem que é rica? Dondoca. Dondoca? Ela não é, sabe? Ela é aquela personagem que tem várias nuances e que não é nem um pouco assim essa personagem dondoca, metida a patricinha. Não. Eu esqueci todos os adjetivos agora, mas enfim, deu pra entender, né? E eu gosto dela por conta disso, porque ela é humana e ela é justa, correta, apoia o Guga, tudo pra mim. E ela sabe dar o tom no momento da Regina, né? Tipo assim, eu lembro que na época que o Max e ela fazia academia, tinha umas cenas mais com as pegadas cômicas, aí ela sabia daquele tom cômico. Quando teve o plot do Guga contando aos pais que ele é gay, ela deu aquele drama e foi aquela cena perfeita, que é a cena lá na casa do Guga que ele conta. E agora ela brigando com o Max, ela mostra que, que tá com raiva e pisa na cara dele. Também, o legal também, eu acho legal do casal é que eles têm as indiferenças dele. O Max tem os defeitos dele, mas mesmo assim ele ama muito a Regina e tipo, e passa muita verdade quando tem uma cena romântica dos dois, sabe? Eu gosto muito do Max Sim, e da Regina como casal. Acho que funciona bastante, apesar do Max precisar muito melhorar, né? sim, e aproveitar para elogiar que eu acho muito legal a forma como eles mostram o Max, sabe? Em momento algum eles Uhum. passam assim, pano para as falas homofóbicas do Max, ou em nenhum momento deixa a entender nada de que algum ponto possa ser correto. Eles sempre mostram o Max como errado, mas também eles mostram que o Max
gosta do Guga, que ele ama o neto que tá vindo aí, que ele quer que o Guga tenha a família dele e tal. Só que a gente sabe que, né, não é o correto, assim, que ele não pode impor aquilo ao filho dele. Só que a gente vê que ele sofre também e tudo mais. Eu não sei explicar muito bem, mas eu consigo entender o Max, assim, não é Ele é aquele dúbio, cara que sabe? Ele é um é personagem bem dúbio. construído. Sim, E outra coisa exatamente. que eu acho E a legal palavra que também eles não. estão abordando agora é a questão do Guga tá começando a ficar melhor com ele, sabe? Conversando com ele, dando conselho, falando sobre a Regina, indo mais na casa, levando o Serginho. Mas mesmo assim eles têm um receio, que é o que muito acontece quando a família não aceita o filho LGBT, né? Muitas famílias que são mais sensatas, mesmo não aceitando a condição de vida do filho, mesmo assim, não exclui ele, mas fica aquele clima tenso. Tanto que teve uma cena Sim, que a Regina falou assim: enquanto você não pedir desculpas para ele mesmo, tiver uma conversa franca e não ter uma desculpa definitiva, vocês nunca vão ter um clima bom, vocês nunca vão ter uma relação realmente boa. Sabe? O Guga meio que leva o Max assim em banho-maria. E o Max também. Por mais que ele esteja errado, mas ele tá convicto que ele tá certo. Mas mesmo assim, ele tenta levar o Guga, o Serginho, sabe? Toda a situação numa boa, sabe? Sem querer ofender eles. sim. E essa construção de perfil do Max faz a gente torcer para que ele realmente aprenda, né? Que ele se Sim. desconstrua e procure entender o filho dele e que o Guga possa ser aceito, assim, né? De verdade, verdadeiramente. E aí não Sabemos fica que aquela vai, coisa, né? sim, espero que vá mesmo e não demore também. E que tenha muita Ah, cena não. dos dois na reta final. É isso que eu ia falar. Pode demorar, eu quero na reta final mesmo. Pra É, mas aí dar um vai ver, fechamento. chega na reta final, Jacobino faz tudo corrido pra depois jogar uns sequestros e tudo mais. Conhecido já. Tava demorando os shades. É, é Porém, rancor guardado. e para Mas finalizar enfim, o podcast, vamos falar do plot agora que eu acho que é o que está mais ocupando o tempo de tela nos capítulos, que é o Grêmio com seu elenco de novela da VTube. Vamos falar sobre... para, parou. Gente, Não, não, aqueles textos são horríveis, as situações. Tanto que na hora, quando a Jaque, a Anjinha e a Raíssa, a Nanda estão ali junto deles, a discrepância, até mesmo dos diálogos, o jeito, sabe, as falas que dão para elas e as falas que dão para eles, não mistura, sabe? A gente vê que é um elenco que já está há mais tempo e outro que colocou, porque muitas questões ali ajudam, contribuem para o fracasso que está sendo esse tema. Tanto que esse tema está é, trazendo muitos temas sociais legais nessa coisa de tipo, eles a chapa proíbe beijo. Toda hora tá lá Andressa e o Henrique dando uns pega no fundo do colégio, sabe? Essa questão da hipocrisia, a questão da censura de livros, que foi o último tema que abordou agora do Grêmio, né? Então, até esses sim, temas que são muito importantes, que vai trazer uma discussão legal, essa discussão legal só fica boa quando sai daquele núcleo do Grêmio. Agora, esse plot mesmo da censura dos livros, pra mim, as cenas que tipo, me sensibilizaram mais, que eu gostei mais, foi as que a Carla conversava com os filhos na casa, lá no Baixada, sabe? Porque quando tá no Grêmio, sinceramente, eu assisto assim, só por ver. sim. E a gente percebe, como tu falou, né, que o pessoal, as atuações deles são de pessoas, de jovens que estão realmente começando, estão tendo a primeira oportunidade na TV. Eu acho que de todos eles, a que mais se destaca, assim, com um pouco de uma atuação melhor é a Manu Lazari, ou Lazari, não sei, que eu acho Que que é ela Diana, né? já tá mais, a Diana, que eu acho que ela já mostra uma segurança maior em cena, já fala o texto com mais facilidade, e as cenas delas, os textos delas, até que não são tão ruins quanto os da Fafi, do Henrique e da Andresa, né? Eu acho que Gente, os a dela, Fafi é um caso, porque a Fafi tinha tudo pra ser um personagem muito legal. Só que eles dão uns textos sim, pra ela que eu acho que a própria atriz, na hora que ela olha ali o script
Ela fala assim, meu Deus, eu vou ter que falar isso, sabe? É uma, É, pior. é E uma coisa porque quando ela que. junta com o Henrique, parece que ela toma assim, um chá de tonteira que ela fica com aquelas histórias dela de se tocar nela dá um choque. Aí é o auge. Os dois cocos. Como foi a dos cocos, ela falou, é dois cocos descendo na ladeira, rola ou não rola? Aí o Henrique fala, eu já tomei suco hoje, papi. Não, Os como é que diálogos. colocam isso no ar, pelo amor de Deus? Não dá pra defender. Eu queria saber qual dos roteiristas que estão escrevendo esse diálogo. Certeza Sim, não eu é os tava mesmos pensando que nisso. escreveram do término Tiline. Porque eu me recuso a Eu, ta- acreditar. eu tava pensando nisso, de quem tá escrevendo essas cenas, porque destoa muito, muito mesmo, Sim. das outras cenas. E, meu Deus do céu, eu acho que o Grêmio tá sendo muito bom para abordar a questão lá da censura dos livros e essa coisa dos jovens mais conservadores e dos jovens mais liberais. Eu tô gostando, é interessante. Mas o que mata é essa coisa desse texto ruim, dessas atuações medianas ou ruins também. Tô meio generoso hoje, né? Não, você tá passando pano, mas você tá com medo de um dedo já foi. Para, se eles ouvirem, gente, amo vocês, tá? Não, também amo. Amigo. Não, não amo. Admiro o trabalho, É, mas. também não amo porque chegaram ontem, mas eu Aham. gosto. Admiro o trabalho, e graças a Deus vocês estão tendo oportunidade, mas tipo, o texto não tá colaborando com vocês. É, a gente tá fingindo aqui que eles estão ouvindo a gente, né? Isso. E acho que O pra auge. finalizar, acho que para finalizar, eu acho que a gente pode denominar essas últimas semanas como mais positivas do que negativas. Eu acho que as coisas boas saltaram assim, elas chegaram ali para esconder um pouco as coisas que não estavam tão legais, e aí a gente está podendo assistir uns capítulos mais prazerosos, mais interessantes. E a gente espera que continue assim, que a trama agora cresça nessa reta final, que o Jacobina não foque tanto nos sequestros, que a gente já teve três, né? É, Três ou quatro. Então, a própria Órfãos da é, Terra essa temporada. pois é. Essa também é outra coisa que a gente não gosta. Mas eu Também. espero que essas coisas boas continuem se sobressaindo e as semanas fiquem cada vez melhores, né? Porque Porque a assim, trama tá merece bom, muito. mas já foi melhor. Então a gente quer que melhore ainda, que a gente sabe que potencial o Jacobina tem para entregar uma coisa melhor. Não tá tão ruim Isso. igual tava quando a gente gravou o primeiro podcast, mas também não tá aquela hino de temporada. Tanto, É, eu ia não tá até comentar com 100%. você hoje, que hoje o dia que a gente tá gravando foi o capítulo que a Lara foi desmascarada, né? Teve toda aquela treta. E eu acho que se a trama tivesse continuado sabe, no time que era no início, o capítulo de hoje era o evento, tipo, ia sair em muitos lugares, sabe? Eu acho que ia ser meio que o primeiro beijo relíquio, o pessoal ia querer muito ver a máscara da Lara caindo, sabe? Mas como a temporada criou uma barriga tão grande, a gente acabou desinteressando por isso. Verdade. É tanto que ficou meio que uma cena cotidiana, sabe? Não teve nem tanto hype. Sim. Mas é isso, mas eu acho que a temporada ainda vai pegar o público de volta, até porque a audiência ainda continua boa, sabe? Que até porque antes passei a Avenida Brasil, né? Então não tem como ficar uma média muito ruim. Mas eu acho que o Sim. Jacobino ainda vai conseguir pegar o público, sim. Pra reta final a gente tem um público mais fiel aí, um fandom mais animado pra ver o E desfecho dessa finais, história. as retas finais do Jacobina sempre costumam prender mais o público, né? Mesmo sendo aqueles sequestros e tudo mais, o sofá sempre É que ele, gosta. ele faz a reta final do sofá. Ele sabe o que, que o sofá gosta. Então, ele é meio Valci Verdade. da Malhação. E vamos de Felipe sendo enterrado vivo. Quero. Então é isso, gente. Esse foi o podcast de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Continuem Sim. acompanhando Malhação Toda Forma de Amar. Quem estiver ouvindo a gente pelo YouTube, comente aí o que vocês estão achando atualmente da trama. E quem estiver ouvindo pelo Spotify, não pode fazer nada.
E Pode é seguir isso, o gente. perfil para ficar por dentro toda É, vez que sair o é, podcast. segue o perfil, gente. Então é isso. Continue acompanhando a gente nos Instagrams e continue acompanhando a temporada. Um beijo e até a próxima. Até, gente. Tchau, tchau.